Tudo bom com você? Eu sou a Pietra e hoje eu vou falar sobre o livro Precisamos Falar sobre Kevin, da Lionel Shriver. O livro é escrito em formato de cartas de uma mãe que escreve para o seu ex-marido sobre o filho deles, o Kevin, que fez uma chacina em sua escola e matou vários colegas e uma professora. A história é narrada pela mãe desde o momento em que ela decidiu que queria ter o Kevin, o filho, até o momento que acontece tudo, né? Que acontece a chacina no final do livro. Em cartas para o marido dela, ela fala sobre a gravidez, sobre o filho deles e sobre tudo que os dois viveram juntos, querendo ou não, né? Mas pelo lado dela da história. Pela história estar sendo contada pela mãe em formato de cartas, ela acaba sendo uma narradora não confiável. Então, tudo que ela fala, você pensa se realmente aconteceu daquela forma ou se ela interpretou ou acabou imaginando algumas coisas. A história é muito pesada e muito densa e o livro tem 400 páginas e é bem difícil de ler, não só por causa da história, mas por causa da escrita da autora, que é muito difícil. Essa escrita dela não é fluida. Praticamente todos os livros eu venho aqui dizer que a escrita é fluida, mas essa aqui não é nem um pouco. Eu só li ele em 4 dias, se eu não me engano, porque eu fiz uma meta de 100 páginas por dia com uma amiga minha e eu me comprometi com ela, então eu acabei lendo as 100 páginas por dia. Mas se não fosse por isso, eu provavelmente teria demorado muito mais para ler esse livro, porque é muito denso, a escrita é muito pesada, a história é muito pesada, a escrita também, e os capítulos são gigantescos. Isso é até uma coisa ruim que eu acho, que eu quis reclamar aqui para vocês, que os capítulos são enormes. Eu li aqui no Kindle e ele fala quanto tempo, mais ou menos, vai demorar para eu ler um capítulo. E eu começava um capítulo dizendo que ia demorar 1 hora e 11 minutos para ler um capítulo. Vocês têm noção de quanto é isso? Os capítulos que eu leio costumam demorar 20, no máximo 30 minutos. Assim, é um capítulo longo de 30 minutos. E aí essa autora vem com capítulos de 1 hora. Vocês têm noção? É muito longo. E isso torna a leitura muito cansativa. E é uma coisa ruim do livro. Eu acho que é tipo um dos principais motivos para eu não ter dado 5 estrelas para ele. Eu gostei muito da forma que a narrativa é contada, apesar do início eu achar um pouco entediante. As primeiras 100 páginas é só contando a vida dela com o marido antes de ter o Kevin. Eu acabei achando isso muito entediante, chato de ler. Mas assim que o Kevin nasce, é bem mais fluido. Apesar dela não ser fluida, eu tô falando mais da narrativa do que da escrita em si. A narrativa também tem vários plots, o que é bem interessante, porque você nunca fica entediado. Só o começo, né? Eu tô falando depois das 100 páginas do início. Depois dessas 100 páginas eu não ficava entediada em nenhum momento, porque sempre tinha alguma coisa que acontecia. Enfim, o Kevin nunca foi uma criança normal, né? Ele sempre teve algumas diferenças, então essas coisas sempre aparecem na narrativa e acabam deixando você muito interessado. Praticamente todos os personagens do livro são muito desgostáveis. Todas têm muitos defeitos e muitas coisas que te irritam, mas isso é proposital. E eu gosto do jeito que a autora faz você não gostar dos personagens, mas ainda assim se importar o suficiente para continuar lendo o livro. Porque às vezes, quando você não gosta de um personagem, você quer abandonar o livro, porque você não quer mais saber o que vai acontecer com eles. Mas nesse caso, não. Você não gosta da maioria dos personagens, mas você fica intrigado com a história e você quer continuar lendo e saber o que vai acontecer. Apesar de você já saber o final, muitas coisas acontecem antes disso e existem muitos plots. Então, é bem interessante de ler e eu acho que vale muito a pena. Eu não quero mais falar nada porque eu tenho muito medo de dar spoiler, então se você ficou interessado em ler, vá ler esse livro, vale a pena. Agora eu vou comentar com spoiler para as pessoas que já leram esse livro, então se você não leu, por favor, pare por aqui para não pegar nenhum spoiler. Vá ler o livro e depois volte e aí veja os comentários e comente comigo também, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. A partir daqui é com spoiler, hein? Avisei. Eu quero começar com um grande plot twist logo no início, que não é um plot twist, mas que me surpreendeu muito, que a Eva, né, a mãe do Kevin, não queria ter o Kevin. Quando eu soube da sinopse, eu achei que ia contar a história de uma mãe que teve um filho, criou ele e foi muito surpreendida com o fato dele ter assassinado pessoas. Mas não, a Eva acaba sendo a personagem principal, não só pela narrativa estar sendo escrita por ela, mas também porque ela é muito problemática. Ela não queria ter o Kevin e acaba sendo tudo meio que girando em torno dela. Isso acaba justificando muito o fato do Kevin ter virado um psicopata, porque é o que dizem, que a gravidez acaba afetando o bebê. E como ela passou a gravidez toda meio que não querendo ter ele, meio que já odiando ele,
é bem justificável que ele tenha nascido do jeito que ele nasceu, não é mesmo? Apesar da Eva ser, sim, uma personagem muito desgostável, e eu realmente não gostar dela, eu também não gosto nem um pouco do Franklin, o marido dela. Eu acho que a relação deles é péssima, que ele é muito machista e que, tá bom, a Eva realmente é muito ruim, mas o Franklin também é muito ruim. E não tinha como Kevin ser uma boa pessoa nessa família horrorosa que ele nasceu. E o jeito que o Franklin sempre atacava a Eva e sempre defendia o Kevin, apesar de tudo, ele mimava muito o Kevin. E isso é, tipo, muito irresponsável de um pai. Tipo, aquela cena, tem essa cena específica que me irritou muito, que é depois que ela volta de viagem, eles vão num restaurante e o Kevin fica fazendo nananana sempre que alguém fala, e aí vem a garçonete, ele fica zombando do sinal enorme que ela tem no rosto. E aí o Franklin só passa pano pra ele o tempo todo. E eu ficava com tanta raiva, porque eu odeio pais assim, sabe? Detesto pais que mimam os filhos a ponto deles serem uns merdinhas. E tá tudo bem, é só uma criança. Não tá tudo bem, crianças aprendem, crianças entendem as coisas, elas não são burras, entendeu? E aí ele fazia isso e acaba que você culpa muito a Eva, né? Até por ela ser quem ela é e por ser narrado por ela. Mas o Franklin também é um merdinha, entendeu? Então todo mundo desse livro me estressou muito, mas eu gosto disso. Eu sei que era o objetivo da autora e eu fico feliz que ela alcançou o seu objetivo de me estressar. Duas coisas me surpreenderam muito nesse livro. O livro tem vários plots, né? Mas um deles que mais me surpreenderam foi a Célia. Eu não imaginava que eles iam ter outro filho. Não imaginava. Eu achei que o Kevin era filho único. E o pior foi que a Eva fez isso sem o Franklin concordar. E isso é, tipo, inaceitável. Você ter um filho com outra pessoa, sem a pessoa querer ter um filho, é tipo... Não pode, entendeu? Isso é abuso. A relação tóxica deles era, tipo, absurda. E aí, a Célia nasceu uma menina perfeitinha, que a Eva ama muito, e eu fiquei, gente, como assim isso tá acontecendo? Eu não esperava realmente, e eu acho que também isso ajudou muito o Kevin a ser o que ele é, porque ele sempre foi rejeitado pela mãe, querendo ou não, e ver ela dando tanto amor pra Célia, com certeza afetou um pouco mais ele, né? Se ele já não tivesse afetado o suficiente. O outro plot twist que, meu Deus, explodiu minha cabeça foi quando a Eva encontra o corpo do Franklin e da Célia no quintal. Eu não esperava que o Kevin ia matar eles. Não mesmo. Eu achei que o plot twist seria que no final seria uma carta do Franklin pra Eva. Tipo, dele respondendo. Mas na verdade ele tava morto o tempo todo. Isso me chocou tanto, sério. E a cena dela encontrando os corpos é tão assustadora. Eu fiquei tão nervosa ainda ali antes de dormir. Fiquei morrendo de medo depois. Eu não sei se vocês também tiveram essa sensação, mas pra mim foi tudo muito creepy, sabe? E eu fiquei muito surpresa, muito surpresa. Outra coisa que me surpreendeu bastante foi o fato da Eva falar que finalmente ela ama o filho no final do livro. Tipo, ele assassinou seu marido e sua filha e você agora ama ele. Eu sei que é tudo muito construído, né? O fato dela amar ele, na verdade, vai muito do fato de agora ela conhecer ele do que a merda toda que ele fez, mas ainda assim me surpreendeu bastante. E eu acho que eu precisaria, assim, ser uma psicóloga pra entender o que passa na cabeça dessa mulher, porque eu mesma achei bem doida o tempo todo e é isso. Eu acho que é isso que eu tenho pra comentar. Se você tem algum outro comentário pra fazer, por favor, escreva aqui embaixo, que eu adoro falar sobre livros que eu li com pessoas que também leram. E agora vamos pro título. Se eu concordo ou não com o título e qual é o meu pensamento sobre ele. Precisamos falar sobre o Kevin. Eu acho um título perfeito, incrível, maravilhoso. Dá muita impressão que ela tá conversando com alguém, né? Por causa das cartas do Franklin. E você acaba se enganando no final, porque na verdade ele tá morto. Então, eu acho que tudo faz muito sentido e eu adorei esse título. Comentem aqui embaixo se vocês também gostaram. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal. E eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram literário, o meu Instagram normal e o meu Scooby pra vocês me seguirem por lá. Então, é isso. Tchau!